ao longo desses últimos 2 meses, e hoje nós iremos terminar a exposição do livro de Jonas, e vimos, espero que você já tenha sido convencido, não pelo pastor Roni, mas pela palavra de Deus, de que Jonas era, sim, um profeta relutante. Jonas foi alguém que endureceu muito o seu coração, a sua mente, a vontade de Deus, e lutou muito com Deus, não permitindo se dobrar à vontade e à soberania desse Deus. Nós vimos ao longo desses 7 domingos que se passaram, esse é o 7º, na verdade, que não adianta tentar fugir da presença de Deus. Ele está em todos os lugares, ele permeia todos os espaços, ele conhece o que está no nosso interior. Não adianta tentar fugir da presença dele, porque ele é soberano, Senhor do universo. Ele conhece todas as coisas. Vimos que mesmo quando o homem erra, Deus, ele, na sua infinita graça, ele oferece novas oportunidades e novas chances. Mas para que isso, de fato, seja uma realidade naquele que erra, na vida daquele que erra, é necessário que essa nova chance seja apropriada por meio de arrependimento. Não há novas oportunidades sem arrependimento e confissão, como o capítulo 2 do livro de Jonas nos ensina. Vimos que o nosso Deus é um Deus que ouve a nossa oração e responde a cada uma delas. O capítulo 2 do livro de Jonas nos relata essa grande verdade. E vemos também como devemos agir quando somos confrontados pela palavra de Deus. Jonas reagiu, infelizmente, de uma forma obstinada, rebelde e endurecida. Mas a palavra de Deus no livro de Jonas nos ensina que devemos nos curvar diante do Senhor do universo, reconhecendo as nossas falhas e se apropriando do recomeço que Ele nos oferece. Vimos ainda como devemos agir quando as coisas não saem exatamente da maneira como esperamos que elas saiam. Jonas esperava ver os seus adversários destruídos e alcançados pela ira de Deus, e não se apropriando da graça e da misericórdia de Deus sobre eles. E Jonas então se frustra, e o iniciozinho do capítulo 4 diz que Jonas, por causa disso, experimenta uma profunda tristeza, um profundo desgosto, a ponto, inclusive, de pedir, por causa do seu orgulho ferido, o sacrifício da sua própria vida. Então, vemos aí Jonas como realmente um indivíduo que reluta do início ao fim com a vontade de Deus e com o próprio Deus. E na noite de hoje nós iremos concluir o estudo do livro de Jonas. Eu gostaria de convidá-lo a acompanhar comigo na leitura bíblica, na sua versão, na sua Bíblia, dos versos 6 a 11 do capítulo 4 do livro de Jonas. Apenas dos versos 6 a 11, quando então nós iremos concluir o livro de Jonas, se bem que o livro de Jonas não tem uma grande conclusão, parece que foi interrompido de uma maneira muito repentina, mas ela nos apresenta algumas verdades muito preciosas para as nossas vidas. Então diz assim, os versos 6 a 11, na minha versão, a revista e atualizada do século 21, que diz: o Senhor Deus fez crescer uma planta acima de Jonas, para que lhe fizesse sombra sobre a cabeça, a fim de livrá-lo do seu incômodo. E Jonas ficou muito contente por causa dessa planta. Mas no dia seguinte, ao nascer do sol, Deus enviou uma lagarta, um verme, que atacou aquela planta e a secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento oriental quente. E o sol bateu na cabeça de Jonas, e com toda a sua alma ele desmaiou e desejou morrer, dizendo: para mim
morrer é melhor do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: é razoável essa tua ira, Jonas, por causa de uma planta? E ele respondeu: é justo que eu me ire a ponto de desejar a morte. O Senhor disse: tens compaixão dessa planta que não cultivaste e nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra noite morreu. E não teria eu compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, entre o bem e o mal, e também muitos gados. É razoável, Jonas, essa tua ira por causa de uma planta? Acaso eu não teria compaixão e misericórdia da grande cidade de Nínive? Nós iremos refletir na noite de hoje, observando esse grande contraste entre a ira do homem, a ira de Jonas, e a misericórdia de Deus. Mas eu gostaria de convidá-lo mais uma vez a inclinar a sua cabeça. Nós iremos orar ao Senhor nesse instante. Senhor, nesse momento, ó Deus, nós nos colocamos diante de Ti para suplicar que o Teu Espírito Santo esteja à vontade entre nós, nos ajudando a compreender e apreender verdades tão preciosas, ó Deus, para as nossas vidas. Nos últimos 6 domingos, aprendemos valiosas lições. E nós te suplicamos que nessa noite também não seja diferente. Nós possamos ser confrontados pela Tua palavra e nos rendermos à Tua soberania, ao Teu governo sobre as nossas vidas. Senhor, como nós temos falado ao longo dos últimos domingos, o livro de Jonas não é o exclusivo dele, Senhor. Poderia ser o livro da história da vida de cada um de nós, porque na nossa humanidade, na nossa finitude, nas nossas corrupções e paixões, nós também, ó Deus, ao longo das nossas vidas, relutamos com a Tua palavra e com as Tuas verdades. Por isso, Senhor, por favor, fale as nossas vidas e os nossos corações nesse instante, porque precisamos, ó Deus, aprender mais do Senhor e mais da maneira como o Senhor deseja agir em nossas vidas. Senhor, que não haja nenhum impedimento na comunicação e na transmissão clara, ó Deus, da Tua palavra. Que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração seja agradável a Ti, Senhor, tão somente a Ti. E é na graça de Cristo Jesus que oramos. Amém. Interessante nós olharmos mais uma vez Jonas irado. Difícil é encontrar esse personagem alegre no seu livro. Se bem que nós acabamos de observar no versículo 6, que quando Deus providencialmente levanta uma árvore, uma planta, e faz sombra a Jonas, nós vemos pela primeira vez e única no livro de Jonas, ele se alegrando porque para ele isso era conveniente, estava muito quente. E se você lembra da semana passada, no finalzinho do versículo 5, você há de lembrar que Jonas agora está na parte oriental de Nínive, assentado, observando o desfecho daquela história que ele havia pregado. E para sua surpresa, para sua frustração, o que ele observa não é o julgamento de Deus sobre os ninivitas, mas a manifestação de um povo inteiro arrependido e clamando pela misericórdia de Deus em jejum e numa postura obediente e servil.
Jonas mais uma vez se desgosta da vida. E aí Jonas ilustra para nós a grande razão e a grande raiz da depressão que hoje nós normalmente conhecemos. Um orgulho ferido, uma vontade não realizada, uma expectativa frustrada. E aí Tiago, capítulo 1, vai dizer para nós que a ira do homem não produz a justiça de Deus. E por causa disso, Jonas se rende decepcionado, pedindo ao Senhor que retire de si a sua própria vida. Essa é a segunda vez que ele pede a Deus no capítulo 4. Jonas, ele já tinha pedido para Deus tirar a sua própria vida no capítulo 1, não com essas palavras, mas com outras, quando ele, por exemplo, se dirige aos marinheiros, no meio de um mar revolto, de uma grande tempestade, e diz: me lancem ao mar. Eu sei que eu não irei sobreviver, podem me lançar ao mar, porque essa tempestade é Deus me acompanhando na minha viagem, e eu não quero estar diante desse Deus. Me matem, me lancem ao mar. Se existe um indivíduo nas Escrituras que a todo tempo pede para retirar a sua própria vida, esse indivíduo é Jonas. E a grande ironia é que esse indivíduo, ele exerce um ofício profético, ou seja, ele é o porta-voz de Deus. E ele não admite ter a sua vontade frustrada diante de Deus. E a grande temática que se passa agora no final do capítulo 4, diz respeito à soberania de Deus, como essa soberania mais uma vez é exercida na vida de Jonas. E qual o propósito dessa soberania ao ser desenvolvida e exercida na vida de Jonas? Não é Jonas, muito menos o grande peixe, o grande protagonista dessa história. Temos falado isso ao longo de todo o livro. É Deus. Deus é o soberano que enviou a tempestade. Deus é o soberano que enviou um forte vento. Deus é o soberano que enviou um grande peixe, deu ordem para aquele peixe vomitasse Jonas em terra firme. Deus é o grande protagonista, porque Deus é aquele que haveria de julgar, mas também concede perdão e arrependimento aos ninivitas. E agora no capítulo 4, o que nós encontramos é Deus manifestando a sua soberania, fazendo crescer uma grande planta, uma árvore, que irá aliviar Jonas daquela temperatura altíssima de Nínive, fazendo-lhe sombra e fazendo-o desfrutar de momentos de mais calmaria. É esse Deus que vai, posteriormente, no dia seguinte, enviar um verme, uma lagarta, para fazer aquela árvore secar, aquela planta definhar. E não para por aí, esse Deus agora envia um vento quente e sufocante, um vento oriental, diz o versículo 8, um vento oriental quente, agora para fustigar Jonas, onde ele está assentado, esperando o desfecho daquela história. Deus, ele todo o tempo, ele controla a vida de Jonas. Deus, queridos irmãos, controla a história das nossas vidas. E eu quero chamar a sua atenção, porque quando pensamos em soberania de Deus, a qual todos nós conhecemos, muitas das vezes nós não percebemos os desdobramentos dessa soberania de Deus em nossas vidas. Deus não é somente aquele que envia a planta para oferecer conforto a Jonas, oferecer uma sombra e uma água fresca. Mas Deus é aquele que também promove situações de dificuldade na vida de Jonas, como mandando um vento quente e tirando aquela sombra e aquela árvore de sobre Jonas.
Irmãos, existe uma mentalidade equivocada aí fora, sendo pregada e propagada em muitos contextos, de que o nosso Deus, Ele só é o promotor de bênçãos na vida do seu povo, dos seus filhos. Mas não é isso que o livro de Jonas também nos ensina. Jonas diz para nós que Deus também é aquele que promove na vida dos seus servos momentos também de grande e de intensa dificuldade. Jonas experimentou um mar revolto, uma forte tempestade, um grande peixe e agora também um grande calor. Nós não podemos ser levados por declarações que apenas são convenientes para nós, mas que nada tem a ver com o ensino escriturístico. Deus, em última instância, Ele também é responsável pelas dificuldades que enfrentamos. Isso faz parte da soberania de Deus em nossas vidas e na história da humanidade. Se qualquer evento histórico acontecer à parte de Deus, Deus deixou de ser soberano. E essa verdade, ela é apresentada em muitas outras partes das Escrituras. Hoje pela manhã nós estávamos falando de uma personagem chamada Ana, no primeiro livro de Samuel, capítulo 1. E Samuel descreve no capítulo 1 do seu primeiro livro que Deus tornou Ana estéril. Deus lhe cerrou a madre para que ela não viesse a dar à luz. Se você for lá no capítulo 1, nos versículos 5 e 6 do capítulo 1, você vai ver que Deus é o autor da esterilidade de Ana. E ainda no capítulo 1 você vai observar que Ana sofre com isso. Ela experimenta momentos de profunda angústia e tristeza. Mas diferente de Jonas, Ana não reage murmurando, praguejando ou pedindo que lhe retire a sua própria vida. Diz lá um registro no capítulo 1 que Ana se derrama em lágrimas, em clamor diante de Deus e faz um voto a Deus, pedindo que se Deus lhe desse um filho varão, um menino, ele o consagraria a Deus. Portanto, queridos irmãos, Deus não é apenas o autor das coisas boas que acontecem nas nossas vidas. Deus também é o autor das coisas ruins que acontecem e chegam até nós. Mas não porque Deus tem alegria em nos ver sofrer. Deus exerce a sua soberania, às vezes promovendo uma dificuldade para nos alcançar, para revelar o nosso caráter e revelar aquilo que de fato está presente no nosso coração. Lembra? Deus faz crescer a planta, Deus envia um verme, uma lagarta, Deus faz soprar um forte vento oriental, quente e sufocante, para revelar a Jonas quem ele realmente era e aquilo que estava presente no seu coração. Portanto, queridos irmãos, não são as circunstâncias difíceis que determinam a maneira como nós devemos viver a nossa vida aqui na terra. Vemos Jonas praguejando, murmurando e suplicando para que Deus lhe tire a sua própria vida. Mas quando nós vemos no exemplo de Ana, em 1 Samuel, nós vemos um exemplo contrário. Um exemplo de dependência, um exemplo de reconhecimento das suas limitações, da sua finitude. E se você ainda for lá no livro de Jó, por exemplo, capítulo 2, eu quero convidar você a abrir comigo lá no livro de Jó, capítulo 2, dos versos 7 a 10, você vai observar que Deus também enviou muita dor e sofrimento a Jó.
E percebam que o autor da dor e do sofrimento de Jó não é Satanás, irmãos. Satanás é apenas o meio. Assim como o grande peixe foi um meio, assim como o verme e o forte vento oriental quente e sufocante foi outro meio, assim como a esterilidade foi outro meio para Ana, e assim como Deus usa outros meios para promover na vida dos seus servos dor e sofrimento. E às vezes isso é difícil de entrar na nossa cabeça e na nossa compreensão, mas creiam, é isso que diz a palavra de Deus. Diz, portanto, o livro de Jó, no capítulo 2, nos versos 7 a 10, o seguinte: Então saiu Satanás da presença do Senhor, depois de ter pedido autorização a Deus para tocar na vida de Jó, e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: Ainda conservas a tua integridade? Jó, você enlouqueceu? Você continua mesmo depois desse Deus a quem você serve enviar tanta dor e sofrimento, você continua sendo íntegro? Jó, amaldiçoa a teu Deus e morre. Mas Jó lhe respondeu: Mulher, tu falas como doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Não pecou Jó com os seus lábios. Queridos irmãos, Deus também é, em última instância, o responsável por algumas circunstâncias difíceis em que nos encontramos. Mas por que Deus permite ou promove situações de dificuldade? Jonas nos oferece uma resposta a essa pergunta, para revelar como anda o nosso coração, quem realmente somos, o que está presente nele. Perceba o que está presente no coração da mulher de Jó: indignação, não aceitação. Perceba como anda o coração de Jó: satisfação e contentamento. Portanto, a soberania de Deus, ela é exercida na vida do seu povo para revelar a nossa finitude, as nossas limitações, para dizer: olha, Roni, você é pó. Não pense exageradamente além do que convém a seu próprio respeito, porque você não é isso tudo que pensa ser. Baixa a sua bola. Não pense você que pode ter mestrado, doutorado, especialização, que você, por causa disso, é o cara. Porque esse Deus a quem servimos, esse Deus que é rico em infinito amor e graça, Ele também é o autor de situações complicadas e difíceis, que visam promover um amadurecimento do nosso relacionamento com Ele, que visa revelar quem nós realmente somos. Nós não podemos pensar que porque Deus, Ele é soberano, então nós devemos ter uma visão fatalista da nossa vida. Não é isso que o pastor Roni está falando, nem é isso que a Bíblia está ensinando.
A história da nossa vida não acontece por uma sucessão de acasos, de acidentes. Mas nós estamos dizendo aqui de um determinismo bíblico, promovido sim pela soberania de Deus. Se qualquer evento histórico que alcance a minha vida ou a sua vida acontecer a parte de Deus, então esse Deus a quem servimos não é mais soberano. E se Ele é soberano, então tudo passa necessariamente pelo seu aval. Seja Deus permitindo que Satanás toque na vida de Jó, usando meios, seja Deus indo diretamente, soprando um vento forte, oriental, quente, seja Deus diretamente mandando um verme, mas Deus, na sua soberania, Ele exerce o seu governo na nossa história de vida, promovendo coisas boas e promovendo também situações difíceis para estreitar o nosso relacionamento com Ele. Podemos agir de duas maneiras diante da soberania de Deus. Nós podemos reagir confiando em Deus e na bondade dEle, mesmo que a gente não compreenda o porquê daquela situação, como Jó não compreendia no momento, como Ana também não compreendia. Ou podemos praguejar, murmurar e pedir até mesmo pela morte, como Jonas, como a mulher de Jó e como tantos outros indivíduos na história humana. Conheci a história de um pastor no Rio de Janeiro, que é uma história muito interessante e nos ajuda a ilustrar bem o conceito de soberania de Deus. Esse pastor estava há muitos anos à frente de uma igreja no Rio de Janeiro, até que ele descobriu, ainda novo, na casa dos 50 anos, que ele estava acometido de uma grave doença, um câncer. E ele começou a tratar a sua doença, como toda a medicina oferece, e a igreja começou a orar fervorosamente pela vida daquele pastor. Era um pastor muito amado, muito querido, muito aceito. E aquela igreja fez vigília de oração, acompanhou todo o tratamento daquele pastor, até que quando ele estava no seu estágio final, ele subiu no púlpito e ele disse o seguinte para aquela igreja: queridos irmãos, continue orando e muito obrigado pela oração dessa igreja. Mas eu queria dizer uma coisa para os irmãos: se Deus me curar, e essa é a nossa oração, e esse é o meu desejo pessoal, todos nós veremos e desfrutaremos da glória de Deus. Todos nós. Mas se Deus, na sua soberania, não me curar, eu queria que todos os irmãos soubessem que eu verei e desfrutarei da glória de Deus. Seja pela continuidade da minha vida, seja pela interrupção da minha vida, eu estou desfrutando da glória de Deus. Muitas das vezes nós não conseguimos entender os desdobramentos da soberania de Deus sobre as nossas vidas, mas devemos crer que Deus é bom, Deus é sempre bom, e Ele sempre será bom na nossa vida, seja pelo momento de calmaria, seja pelo momento de dificuldade. E quando nós então entendemos isso, então nós podemos agir como Jó agiu, dizendo: temos recebido de Deus as coisas boas, não receberíamos também as coisas más? Não serei louco como você, eu irei me render
a esse Deus que continua sendo bom. Como você tem lidado com a soberania de Deus na sua vida? Você tem tentado fugir como Jonas para longe? Tem tentado lutar com Deus? Você tem se rendido ou chorado como Ana? Tem tido a percepção correta como Jó? Como você tem lidado com a soberania de Deus na sua vida? Não adianta. Você pode tentar fugir daqui para onde você for. Deus está querendo chamar a sua atenção para depender tão somente dEle, para tratar o seu coração. Não adianta querer fugir. Como você tem enxergado as dificuldades da vida? Como oportunidade de trabalhar o seu coração e a dependência de Deus? Ou você tem desconfiado da bondade desse Deus que um dia te comprou com o sangue do seu filho? Como você tem lidado com todas essas verdades em sua vida? O texto que nós estamos lendo e meditando nessa noite continua nos mostrando um grande contraste. Agora, não apenas a respeito da soberania de Deus e da vontade de Jonas, mas a respeito daquilo que Deus de fato valoriza e aquilo que é precioso aos olhos de Jonas. E Jonas nos ensina que vidas para Deus são valiosas. Pessoas são mais importantes do que coisas, do que bens materiais, do que ouro ou prata. Para Jonas, o que era importante era a sombra e a água fresca. Para Jonas, o que era importante era uma árvore. Para Deus, mais de 120 mil ninivitas realmente era importante. Jonas é um personagem que pede a morte por todo o seu livro, e isso é reflexo do descompasso do seu coração com a vontade de Deus. E Jonas, na verdade, não se conforma com a maneira de como Deus é e como Ele age. Ele não concorda com a misericórdia de Deus, com a graça de Deus, com o perdão divino, com o seu amor. Por isso Deus dá uma lição a Jonas, fazendo desfrutar do conforto e depois retirando dele aquele conforto, para que ele percebesse que aquilo que Jonas dá valor não é aquilo que Deus valoriza. E se existe um momento, irmãos, em que nós conseguimos perceber com mais facilidade os valores presentes em nosso coração, são os momentos de dificuldade. Já compartilhei uma frase de C.S. Lewis com os irmãos em 2 domingos anteriormente, que diz que o sofrimento é o megafone de Deus para chamar a nossa atenção para Ele. E não existe momento mais oportuno e apropriado, senão o momento de sofrimento e dor, para nós refletirmos realmente naquilo que importa e que é valorizado em nossas vidas. Jonas valoriza o seu descanso. Jonas valoriza o seu conforto. Jonas valoriza a sua vontade. E Deus não valoriza nada disso. Jonas nos orienta como devemos orar. Jonas nos ensina dizendo que a nossa oração deve ser: Senhor, nos livre de procurarmos aquilo que é transitório e que perece.
Senhor, por favor, não nos ajude a priorizar aquilo que a traça corrói, aquilo que o tempo oxida. Senhor, nos ajude a valorizar em nossas vidas e em nossos corações aquilo que é eterno, aquilo que aos teus olhos possui valor. E vidas são valiosas. Vida é o bem maior da existência humana. E vida é tão valiosa que fez o seu próprio filho, Deus fez o seu próprio filho assumir a forma de homem e morrer de uma forma humilhante e dolorosa em favor de cada um de nós. Deus não precisava ter mandado o seu filho, mas graciosamente Ele assim o fez para nos reconciliar com Ele e nos dar uma oportunidade de vida eterna, de uma comunhão imperdível, definitiva com o Pai. Vidas são mais importantes do que bens. Vidas são mais importantes do que qualquer conforto ou descanso. Vida é mais importante do que o meu emprego, do que o meu trabalho, do que o meu salário. Querida Igreja Batista Vida Nova, eu venho de um contexto de uma grande metrópole, em que famílias não percebem as oportunidades de desenvolverem um relacionamento conjugal e familiar profundo e sacrificam essas oportunidades no altar da profissão. Sacrificam tempos de família, de férias, de descanso, de lazer, de finais de semana, tempos de grande relacionamento com os seus filhos, e quando vão se dar conta, já passou, não volta atrás. E eu queria dizer, encerrando nossa reflexão na noite de hoje, que nós não precisamos experimentar desse mesmo erro. O homem do século 21 vive sacrificando aquilo que de fato é importante no altar da urgência, no altar da emergência, no altar do status, no altar do bem-estar. Nós não podemos ir nessa direção. É razoável essa tua ira, Jonas? É justo que eu me ire, Senhor, até o ponto de eu morrer, porque eu não me curvo diante dos teus valores. Eu sou um louco e um insensato. Que as nossas vidas sejam encontradas diante de Deus, tendo como referencial de valor aquilo que é eterno, aquilo que de fato Deus valoriza e prioriza. Queridos irmãos, Deus não me prometeu ter carro zero, viagens para o exterior. Tudo isso é bom, mas Deus não me prometeu isso. Sabe o que Deus me prometeu? E Jesus fala no Sermão do Monte: comida, bebida e vestimento. E olha como Deus é gracioso, nós temos muito mais do que tudo isso. Temos muito mais do que tudo isso. Por isso nós devemos priorizar aquilo que Deus prioriza. Baixe sua cabeça nesse instante. Vamos orar mais uma vez. E nesse minuto peço que você examine a sua vida e avalie se existe alguma coisa no seu interior
que possa estar concorrendo, competindo com a soberania de Deus na sua vida. Como você tem enxergado as dificuldades que têm chegado até você? Como oportunidades de você viver na dependência de Deus? Ou você tem fugido, ou pelo menos tentado fugir? Porque fugir você não vai conseguir. Ou você não quer se render e se dobrar à soberania de Deus? O que você tem priorizado? Senhor, muito obrigado, ó Deus, porque a Tua palavra, ela é infalível, inerrante. Ela penetra, Senhor, aquilo que nem espada alguma pode alcançar. Senhor, nos ajude ao longo da nossa trajetória a amarmos aquilo que o Senhor ama. Senhor, vimos ao longo de todo o livro de Jonas que mesmo conhecendo a Ti e a Tua lei, ele falhou em não amar ao Senhor e ao próximo. Nós não queremos errar como Jonas errou. Queremos, ó Deus, obedecer integralmente ao Senhor, amando a Ti sobre todas as coisas e amando o nosso próximo, porque o Senhor ama vidas, porque o Senhor valoriza vidas, porque para Ti vidas são preciosas. Senhor, nos ajude a amar aquilo que é eterno, nos ajude a priorizar aquilo que traça alguma pode corromper. E nos ajude, ó Deus, a desfrutar da Tua soberania em nossas vidas, confiando na Tua bondade, na Tua graça e na Tua misericórdia. Senhor, quando as situações nos alcançarem, e nós não tivermos respostas para cada uma delas, por favor, Senhor, nos ajude tão somente a repousar na Tua bondade. Eu te peço por mim, Senhor, e eu te peço por cada um dos meus irmãos que aqui estão nessa noite, e por cada um daqueles a quem essa mensagem possa alcançar, no nome puro e santo de Cristo Jesus. Amém.